Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Eduardo Rocha e aqui nesse Dicas e Truques de Ciência de Dados de hoje você vai aprender a utilizar, a criar, a construir um sistema de análise de sentimentos em tempo real utilizando processamento de linguagem natural. Eita, Eduardo, eu vou aprender essa parada aqui hoje? Sim, cientista de dados. Então vem comigo, presta atenção nesse contexto, nessa contextualização que ela é muito importante, beleza? Então imagina aí que você está trabalhando em uma grande empresa. Essa empresa ela tem muitos clientes e há uma manifestação dos clientes com relação aos serviços, aos produtos, ao atendimento que é realizado dentro dessa empresa nas redes sociais, beleza? Nos sites da empresa, no chat de atendimento, enfim, o cliente ele tem a opção de, dado um serviço que a sua empresa presta, ele ir lá e fazer uma análise de satisfação, né? Ele entra no chat e fala, olha, isso aqui tá legal, ou não, ó, isso aqui não tá muito bom não. Tudo bem? Esses dados que os clientes estão colocando, estão fazendo a impostação, estão expressando a sua linguagem natural, né? Por meio desses dados, que é a escrita, nós vamos coletar e em real time, ou seja, em tempo de processamento ali, a gente vai apertar um botão e a cada análise que está sendo feita, a gente vai saber se o sentimento do cliente, dada a manifestação que ele fez, é um sentimento positivo ou um sentimento negativo. Ok? Contextualizado, beleza? Estamos aqui diretamente sabendo o que a gente vai realizar? Então, bora para frente. Eduardo, você deve estar querendo me perguntar, né, Eduardo, mas para que mais que eu vou utilizar essa parada, né? Fala para mim qual é o contexto de uma análise de sentimento. Qual é a origem desse termo análise de sentimento e por que eu devo prestar tanta atenção nisso? E o fato é o seguinte, cientista, olha só. Hoje nós temos aqui uma parada conhecida como a centralidade do cliente. Tudo está ali, tudo é pesado falar, né? Mas grande parte dos esforços que as empresas fazem é para manter o cliente satisfeito. Por quê? Porque o cliente satisfeito, ele volta. O cliente satisfeito, ele vai lá e faz uma compra de novo. O cliente satisfeito, ele é aquele que indica para outras pessoas. Faz sentido ou não faz? E as empresas, né? Eu estou falando de as empresas que têm interação com esses clientes, elas querem que esses clientes voltem. Né? O Banco do Brasil, o Itaú, o Santander, o Bradescão, a Riachuelo, a CIA, eles querem que os clientes voltem. E para que os clientes voltem, essas empresas precisam estar ali em conformidade com o que o cliente espera. Então, qual é a melhor forma de você obter esses dados para saber qual é o índice de satisfação do cliente? E aí, existem várias formas, né, cientista? Inclusive, hoje a gente vai sugerir uma aqui, né? E o grande objetivo desse nosso trabalho de hoje é você utilizar esse ferramental que a gente vai ter aqui hoje para colocar aí uma sementinha, né, para brotar uma sementinha aí dentro da sua instituição, para que você possa se aprofundar nesse termo e fazer uma parada mais avançada. Nós vamos fazer uma coisa básica, tudo bem? Uma coisa que vai te ajudar a apresentar o potencial do que é uma análise de sentimentos, assim, de forma mais profunda, de forma mais assertiva, olhando os dados da própria empresa. E isso tem importância grandiosa, porque você sabe que o cliente bom é aquele cliente que vai e que vai voltar e que vai fazer o investimento que é necessário fazer aí para você alavancar os seus lucros e melhorar as receitas da empresa. Tudo bem? Para que a gente faça essa parada, cientista, a gente precisa resolver uma parada que é o seguinte. A gente precisa obter os dados dos clientes. E como que as empresas fazem tradicionalmente? Tradicionalmente, as empresas fazem aquela parada do índice de satisfação. Vai lá, pergunta se de 1 a 5 qual a nota que você dá. E, cara, se for um cara mais ou menos assim que nem eu, grandes chances são de que eu vou colocar 3 ali, só para não dizer que não foi nem 5, nem que foi só 1, né? Então eu coloco 3, ou então não coloco nada. Então, assim, cara, depende muito do momento do cliente ali. Às vezes não tem nada a ver com a situação do cliente no momento ali, a nota que você vai receber naquele momento. E o que acontece é
que a gente gostaria, né, eu, empresa, quero receber o melhor feedback possível. E o melhor não quer dizer que é a nota maior, claro que é isso que a gente quer, mas eu quero receber a verdade. Por quê? Porque se eu sei qual é a realidade atual da empresa, eu tenho condições de agir de acordo com essa realidade e melhorar, né, e fazer um atendimento diferenciado, de cuidar ali de determinados tipos de clientes de forma diferente, né? Então, esse mecanismo ele tem um poder muito grande. O que você vai sugerir hoje, o que você vai construir aqui comigo para mostrar aí na sua empresa é, cara, eu vou estar olhando o que o cliente gastou tempo ali escrevendo, né? Ele parou, ele deu atenção e ele escreveu ali. A gente vai utilizar o que ele escreveu para fazer uma análise, né? Utilizar machine learning para, com as técnicas de processamento de linguagem natural, a gente consiga já fazer uma grande sumarização, digamos assim, para saber qual é o grande efetivo ali de pessoas que estão satisfeitas ou não com a nossa marca. Tranquilo? Então, para a gente fazer essa parada hoje, eu precisava dar esse contexto e agora a gente vai abrir ali o Colab para que você possa fazer essa parada junto comigo, tudo bem? Então, vamos lá, bora para frente. Eu vou abrir aqui o Colab, vamos fazer as paradas aqui bem do zero mesmo, só para a gente criar essa parada aqui. Vou abrir um novo notebook, tá bom? Se você está começando agora, cara, dá uma olhada aí nos outros vídeos, nas outras playlists do canal, que eu ensino bastante ali qual é o passo a passo que você deve utilizar, quais são as ferramentas, tudo bem? Aqui eu vou partir do pressuposto que você já detém o conhecimento aqui, pelo menos, de navegar aqui nessa máquina virtual do Google, que a gente está utilizando aqui, que é o Google Colab, beleza? Então eu vou escrever aqui, ó, análise de clientes, tá bom? Análise de satisfação de clientes, tá bom? Análise de satisfação de clientes, tudo bem? Satisfação não, né? Beleza? Análise de satisfação de clientes, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. E a parada é o seguinte, cientista de dados, nós vamos utilizar, resumidamente, 2 pacotes e eu já vou te mostrar quais serão esses pacotes que a gente vai utilizar, beleza? Vamos criar essa parada aqui, dicas e truques bonitão, vamos fazer esse negócio aqui juntinho do zero para você compreender como é que a gente está fazendo essa parada aqui, beleza? Então vamos lá, pegamos aqui um header aqui, utilizando aqui a figura já estava aqui prontinha, arrumada. Ali é um dicas e truques, nós vamos fazer aqui aquilo que é um mecanismo de comunicação nosso, né? Nós utilizamos a escrita, a fala, né? Nós processamos os sons, né? Então, assim, esses são aquilo que a gente chama de linguagem natural, beleza? Então, ótimo cientista de dados, a gente vai utilizar o quê? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai usar algumas bibliotecas, beleza? Bibliotecas ou pacotes que a gente vai utilizar. Então, vamos lá, bora começar com algumas bibliotecas. A primeira biblioteca que a gente vai utilizar é a biblioteca conhecida como Streamlit, beleza? A gente vai construir aqui uma parada, nós vamos utilizar esse Streamlit, né? Se você ainda não tem instalado, depois eu vou te ensinar como é que instala, mas a gente vai utilizar aqui, ó, o import Streamlit ST, tá bom? Esse é o nosso pacotinho que a gente vai utilizar para quê? Deixa eu colocar aqui, né? A gente vai utilizar o Streamlit. Ele vai ser a biblioteca pacote, vamos chamar de pacote de implementação da nossa máquina preditiva, tá bom? Do nosso sistema que a gente vai construir, tá bom? Da máquina preditiva. Beleza. Aí a gente vai precisar de mais um pacote. A gente não vai utilizar muita coisa não. Você vai ver que a gente vai utilizar mais um pacote que é o nosso querido e amado NLTK, que significa Natural Language Toolkit, que significa aqui o kit de ferramenta de processamento de linguagem natural, tá bom? Então, ó, import NLTK. Esses são os 2 pacotes que a gente vai utilizar aqui, que é o pacote que é o nosso pacote de processamento, o nosso pacote de PLN. Vou colocar aqui para ficar de forma mais reduzida, beleza? Então, ó, esses 2 pacotinhos aqui são os pacotes que a gente vai utilizar para a gente fazer aqui o nosso trabalho. Você vai ver que dependendo da versão que a gente estiver utilizando da nossa VM aqui, né, que nós estamos utilizando a VM do Google, a gente vai precisar instalar
né? Então, nesse caso aqui, ó, eu dei um run aqui nesse script exatamente para saber se essa máquina virtual tem, ó. Pelo visto não tem, ó. Streamlit não tem aqui nessa VM. Mas tá beleza, eu vou deixar assim, ó, e vou colocar uma célula aqui antes, que é a célula de instalação. Então vou colocar aqui, ó, instalação de pacotes. Então, ó, a gente vai instalar, ó. Eu vou utilizar o pip install Streamlit. Fechou? Esse aqui vai ser para instalar o Streamlit. E se você precisar instalar o NLTK também, a mesma coisa. Pip install NLTK, tá bom? Eu vou deixar aqui pip install NLTK. São os pacotes que a gente vai utilizar. Só que isso aqui você vai utilizar antes e você vai utilizar aí na sua máquina, beleza? Nós estamos fazendo aqui no Google Colab só para ficar mais simples. Depois você vê que no final a gente vai rodar na nossa própria máquina, porque a gente não vai criar um arquivo IPYNB. Nós vamos criar um módulo. Nós estamos aqui criando de verdade uma máquina preditiva que vai inclusive servir para deploy. Você vai jogar na web aí, depois falar aí para a galera da sua empresa fazer o teste. E aqui o negócio é o seguinte, a gente está utilizando esse aqui somente para escrever, mas na hora de exportar eu vou vir aqui em arquivo, exportar, beleza? Fazer o download e eu vou exportar esse PY que está ali, tá bom? O ponto .py, ao invés do IPYNB. Agora é o seguinte, cara, aqui a gente vai fazer uma parada que é o seguinte, como é que vai ficar dividido aqui o nosso trabalho? Primeira coisa a gente vai fazer o seguinte, ó, o nosso trabalho, ele vai ter aqui a criação do sistema, que a gente vai fazer utilizando o Streamlit. Depois a gente vai criar a máquina preditiva, né? A máquina preditiva barra PLN, a gente vai utilizar ali o modelo. Depois a gente vai fazer o teste, né? A gente cria o sistema, a gente faz a utilização. Então você vê que são 3 fases aqui, esse processo todo que a gente vai construir aqui hoje, tá bom? Então, olha só, para a gente fazer essa parada, a gente vai fazer o seguinte, ó. A criação do sistema são 3 partes. Vou colocar aqui, ó, 3 fases, vai, 3 fases. Aí, 2 pontos. Aí eu vou colocar aqui, fase 1, a criação do sistema. A fase 2 vai ser a criação, vou colocar a criação do mesmo jeito que está aqui, criação da máquina preditiva com PLN. E depois, a fase 3 vai ser a utilização do sistema. Beleza? Então, essas são as 3 fases aqui que a gente vai percorrer aqui nesse Dicas e Truques de Ciência de Dados de hoje, tá bom? Então, bora então para a primeira fase. A primeira fase vai ser a fase da criação do sistema em si, que a gente vai fazer utilizando o Streamlit. E para utilizar o Streamlit, a gente vai utilizar poucas funções, a gente não vai fazer nada rebuscado demais não, a gente vai simplesmente utilizar aqui um título, vamos colocar um título ali no nosso sistema e vamos criar uma área onde o usuário vai inserir ali a sua satisfação, tá bom? Imagina que esse vai ser um pedacinho ali do seu site, onde o cliente vai entrar e vai falar alguma coisa ali, então a gente vai escrever a caixinha e vai deixar o botão ali para a gente fazer ali a análise ali em tempo real, tá bom? Beleza, então ótimo, a gente vai entrar agora na fase número 1, então a gente vai fazer aqui, ó, fase número 1, e aqui na fase número 1 a gente vai criar então o nosso sistema. Nosso sistema a gente vai utilizar o Streamlit, a gente vai utilizar algumas funções ali de entrada do Streamlit, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer é importar o título, beleza? Beleza, então vamos lá. Ó, aqui a gente vai colocar aqui o título, né? O título do sistema. Então, beleza. Então, ó, a gente vai colocar aqui exatamente st.write, que é onde o cliente vai fazer ali a sua inserção, tá bom? E aqui dentro, o título do sistema, né? Então, a gente vai colocar análise de... Vou colocar maiúsculo aqui, análise de satisfação do cliente, beleza? Então ele vai olhar, vai ver aqui análise de satisfação e aí depois ele vai ter o botãozinho ali embaixo, tá bom? Beleza, aí agora a gente vai criar esse botãozinho, o botãozinho a gente vai chamar de user
input, beleza? Por que user input? Porque é exatamente o que o cliente vai fazer, né? Ele vai fazer uma entrada de dados ali, né? Então o cliente vai fazer uma entrada de dados e aí a gente vai utilizar ali a gente vai criar essa caixinha agora para fazer essa entrada de dados e aí eu estou dando o nome dessa entrada de user input, onde o cliente vai inserir ali os dados da satisfação. Aí a gente vai utilizar o st.text underline input. É uma função do Streamlit. Você está vendo que eu estou usando aqui o ST. O ST é o nosso Streamlit que a gente importou aqui em cima, fechou? Então, estou utilizando agora a primeira função que é o text input, que é onde o cliente vai escrever aqui, ó. Beleza, aí o que eu vou colocar aqui? Uma frasezinha para ele saber aqui, né, que eu estou querendo alguma coisa, né? Então eu vou colocar aqui, né, por favor, sei lá, por favor, avalie o nosso atendimento, beleza? Uma coisa mais ou menos assim, é isso que a gente vai deixar aqui aberto ali pro nosso cliente ir lá e fazer a inserção, tá bom? Então, ó, aqui é o título do sistema e aqui, eu vou dar um enter para ficar bem bonitinho para você aqui, pra você saber o que é cada linha, tá bom? E aqui é a entrada de dados, ou seja, a manifestação do cliente, tá bom? Então aqui é a manifestação do cliente que a gente está criando agora, beleza? Então ótimo, a gente já tem ali o título, a gente já tem ali a manifestação, aí a gente vai querer também fazer a avaliação do que o cliente vai inserir aqui, né? Então vamos partir agora para fase 2, que é a criação da máquina preditiva. Beleza, então vamos lá, fase 2, vamos colocar aqui, deixa eu colocar o texto aqui, vou apagar essa parada aqui e vamos lá, fase 2 vai ser fase 2, que é exatamente a criação da máquina preditiva. Então vamos lá, bora criar essa máquina preditiva. Criação da máquina preditiva de satisfação do cliente. Eu gosto de sempre dar ênfase no problema de negócio para você nunca esquecer o que você está tentando resolver. Tudo bem? Aqui, cientista, o que a gente vai fazer? Ó, nós estamos trabalhando com texto e por isso nós estamos falando de processamento de linguagem natural. Tá bom? A gente, quando estiver fazendo uma análise de texto, utilizando metodologias que vão fazer ali inferências, que vão fazer ali o estudo para dar uma probabilidade, um valor para a gente ali, que nesse caso aqui é a satisfação, nós estamos utilizando técnica de processamento de linguagem natural. Tranquilo? É aqui que entra o Natural Language Toolkit que eu quero apresentar para você agora. O NLTK, ele é um kit de ferramentas que está aqui pronto para a gente aqui na web de forma gratuita, beleza? Ó, aqui o que fala a Wikipedia, né? O Natural Language Toolkit, ou mais comumente NLTK, é um conjunto de bibliotecas e programas para processamento simbólico e estatístico da linguagem natural para inglês, né? Nesse nosso caso aqui a gente vai utilizar o inglês porque o nosso objetivo é simplesmente de forma acadêmica mostrar para o gestor que ele pode fazer algo mais profissional, beleza? Por quê? Porque antes de você sair desenvolvendo e fazendo uma parada muito louca, você tem que fazer ali aquilo que a gente chama de MVP, né? Então você está fazendo um MVP aqui agora, você só quer mostrar para ele que existem coisas mais parrudas, né? Por exemplo, lá dentro do programa Cientista de Dados na Prática, que é um programa onde eu formo cientista de dados, a gente faz uma análise de sentimento em tempo real no Twitter, utilizando Spark, é um negócio bem mais bonitinho, bem mais profissional. Só que aqui o seu grande objetivo é simplesmente fazer a análise contando aqui que você quer mostrar uma viabilidade dessa parada ser uma coisa legal. E aqui, cientista, é uma coisa que eu até gostaria de compartilhar contigo. Nem todo mundo, apesar de conhecer a ciência de dados, vai saber ao certo o que é um sistema, o que é uma análise de sentimento, como que se constrói uma análise de sentimento, como que você pode mostrar para a empresa que isso é uma parada legal. E aí a melhor forma de você mostrar para a empresa que você pode construir algo mais profundo e vender a ideia é mostrando um case simples, né? Então esse case simples que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente para você vender a ideia de que pode ser construído algo muito melhor. Tudo bem? Algo que vá realmente ir no problema de negócio da empresa, que vai se conectar com os dados da empresa, onde você vai poder fazer ali o trabalho e utilizar técnicas de processamento de linguagem natural. Nós vamos utilizar o NLTK, tá bom? O NLTK é um pacote que já tem uma porrada de coisa pronta exatamente para a gente fazer essa parada, tá bom? Então eu vou entrar aqui no site, ó, NLTK
.org. Você vai ver aqui, eu vou traduzir para o português aqui, só para ficar mais fácil aqui o nosso diálogo, né? Eu sei que muitos de vocês têm vontade de aprender essa parada e às vezes barra no inglês, mas cara, saiba que o Google Tradutor tá uma maravilha, utiliza Deep Learning, Transformers para fazer aqui a melhor tradução do mundo. Então, cara, isso aqui é muito doido, tá bom? Então, vamos lá, tô fazendo a tradução e o que ele tá falando aqui pra gente, ó. O NLTK é a plataforma líder em construir programas Python para trabalhar com dados de linguagem humana. Ele fornece interface fácil para mais de 50 corpora, e aqui a corpora você entenda como como se fosse o grande banco de dados de palavras, tá bom? De sentido, de gramática. Pensa aqui na corpora como se fosse ali o grande hall de dados que são necessários para fazer o processamento de linguagem natural. Tudo bem? Eu já vou entrar aqui numa parada de vocabulário e aí você vai entender o porquê que isso aqui é importante. Tudo bem? Já vou explicar e você vai compreender exatamente onde que entra isso aqui tudo. Ó, o fato do NLTK já agrupar muitos dados, isso já ajuda bastante porque ele já tem englobado ali a sua inteligência, dado muito contexto. É que nem a gente falar assim, pô, por que o Google tem as melhores máquinas, tal? Porque o Google recebe dados do mundo inteiro, né? Todo mundo consulta o Google. O Google é o site mais visualizado no planeta Terra, então ele tem muitos dados. E por ter muitos dados, é claro, tem muita tecnologia, tem muita inteligência, mas é claro, ele também tem muitos dados, então isso ajuda a criar máquinas preditivas boas. E o que eu estou querendo dizer é que o NLTK já trouxe muitos dados aqui para nos ajudar a fazer esse trabalho de criar a nossa máquina preditiva que vai prever sentimentos. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui tem alguns exemplos simples de como que a gente utiliza, tá bom? Resumidamente, o processamento de linguagem natural, ele utiliza como feature, ou seja, como variáveis, as próprias palavras e os seus sentidos em algumas frases. E esse trabalho, ele vai desde simplesmente contar a quantidade de palavras que existe em um texto, a quantidade de palavras que existe em vários textos que são interligados, até coisas muito mais complexas, tá bom? Então, assim, parta do pressuposto que aqui os dados que vão ser utilizados para a gente saber se o que o cliente está escrevendo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim da nossa empresa, os dados de entrada para fazer o treinamento, né? A gente não faz o treinamento antes da máquina preditiva, antes de fazer novas predições. O treinamento vai ser utilizando os próprios dados que o NLTK já coletou, entendeu? Então isso é um ganho de escala muito grande que geralmente a gente vê muitas funcionalidades aí de processamento de linguagem natural que já tem modelos pré-treinados. Por quê? Porque já pegaram muitos dados, principalmente dessas grandes empresas, Facebook, Google, Microsoft, tá bom? Então, ótimo, o NLTK é esse nosso pacote e ele já vai servir a gente com algumas coisinhas. Presta atenção aqui, olha só. A primeira coisa que a gente vai utilizar é exatamente o vocabulário. O vocabulário são os dados de treino que a gente vai utilizar. Então, ó, de forma bem simplória, entenda que eu vou importar agora os dados de treino. Para quê? Para que eu construa uma máquina preditiva e já tenha os dados de treino, para quando passar os novos dados, eu já ter a minha máquina preditiva treinada e saber dizer se o sentimento do cara foi bom ou não. Fechado? É isso que a gente já vai fazer aqui agora. Então a gente vai utilizar o nltk.download, tá bom? Então a gente vai entrar dentro de um dos pacotes aqui das funcionalidades que tem aqui dentro do NLTK, tá bom? Se você entrar aqui, você vai ver que ele tem muitos pacotes. Ele tem aqui dentro corpos, tem pacote para fazer cluster, classificação, tem pacotes de métricas, tá bom? Tem submódulos, ó, tem módulo de dados que já tem lá dentro, dado de gramática. Então, esse pacote, ele é uma coleção de outros pacotes. Por isso que a gente fala que o Python é orientado a objeto, né? Então, ó, eu tenho o NLTK, e aí o NLTK tem outras funcionalidades dentro dele, que aí a gente tem lá esses outros subpacotes, e cada um desses subpacotes tem funções. Então, por isso que é fácil essa comunicação. Eu vou na raiz falando o que eu quero usar, né? Eu quero a função tal, que está no pacote tal, e que pertence ao NLTK.
Então fica muito mais fácil de você se identificar como que você vai utilizar e qual função e para que você vai utilizar, beleza? Esse é o racional. Então, ó, eu vou utilizar o nltk.download, sabe para quê? Para a gente baixar aqui o que a gente chama de vocabulário. E o vocabulário que a gente vai utilizar é o Vader Lexicon, que é exatamente os nossos dados de entrada. E esse Vader aqui o Vader, ele é baseado em um estudo, se eu não me engano, de 2014, que tinha esse título, né, de Vader, que foi eu não sei se foi um artigo, se foi, enfim, um trabalho onde foi desenvolvido uma técnica para se fazer a análise de dados textuais. Então, o NLTK já incorporou essa parada e trouxe aqui para dentro do pacote, já fazendo alusão aqui ao Vader, né, que é a metodologia que foi desenvolvida para fazer esse tipo de análise, tudo bem? Então tá aqui o Vader Lexicon, eu já trouxe aqui para cá, beleza, esse aqui serão os nossos dados de entrada. Agora a gente tem que construir a máquina preditiva. A máquina preditiva, eu vou colocar só o S de satisfação, vai. A gente vai utilizar um algoritmo que está aqui dentro do nosso NLTK, tá bom? O algoritmo que está aqui dentro do nosso NLTK, que é o Intensity. A gente vai importar ele antes, deixa eu ver como é que é a extensão dele aqui, vai. Ele é exatamente aqui, ó. A gente vai importar ele aqui, ó, do NLTK. Sentiment. Então, ó, dentro do pacote NLTK a gente tem uma funcionalidade que é de análise de sentimento, e dentro de análise de sentimento a gente tem algumas análises de sentimento que são disponíveis. Se eu não me engano, a gente tem, deixa eu ver aqui, análise de sentimento, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Tananã. Deixa eu ver se eu encontro aqui, dou um Ctrl F, Sentiment. Aqui eu não achei. Deixa eu ver aqui, módulo, exemplo. Deixa eu ver aqui, Ctrl F, Sentiment. Então, ó, aqui tá um exemplo do Sentiment. Dentro do Sentiment, eu consigo utilizar, olha só, o Sentiment Analyzer e o Sentiment Until. Olha que interessante. Então, aqui, só aqui de cara, eu já estou vendo que a gente tem pelo menos dois tipos de análise de sentimentos pronta, codificada para a gente utilizar. A gente vai utilizar a Sentiment Intent Analyzer, na verdade. A gente vai utilizar esse Sentiment Intensity Analyzer. A gente vai utilizar esse aqui, ó, que é a nossa máquina preditiva Vader, né? Ele está dentro do Vader. E aí, import Sentiment Intensity Analyzer. Esse carinha aqui, ó, ele tá dentro do Vader, que é a análise de sentimentos que tá dentro do pacote Vader, beleza? Eduardo, como é que você soube disso, Eduardo? Porque eu estudei algumas vezes para fazer esse tipo de trabalho, então acaba que a gente sabe onde procurar. Mas eu já vou deixar para você aqui, inclusive, esse link para você fazer essa pesquisa aqui também, tá bom? Então vou deixar aqui, ó, o link, vou dar um enter aqui. Vou dar um enter aqui e vou deixar aqui o link depois para você procurar, beleza? Então, ele deu um erro aqui, é claro. Eu vou chamar de S aqui, ó, exatamente o nosso Sentiment Analyzer, tá bom? Então, ó, a gente já tem os dados de entrada aqui. Deixa eu fechar aqui. A gente já tem os dados de entrada, que são os dados de treino, né, que são o Vader Lexicon, são os dados que a gente vai utilizar para fazer o treino aqui. O Sentiment Analyzer, que é a nossa máquina preditiva. E agora a gente vai fazer o seguinte, dado que a gente fez essa parada aqui, a gente vai fazer a avaliação, né? A gente pega os dados, cria a máquina preditiva, passa os dados e faz um score para a gente ver como é que a gente está, né? E aqui a gente vai fazer o score. Então, ó, o score, que é o resultado, né, a predição, a gente vai utilizar o score, a gente vai utilizar o S.polarity scores. Eduardo, o que é esse polarity scores? Vou te mostrar aqui. Esse polarity scores, eu vou até Ctrl V NLTK. Vou jogar no Google aqui para ele me dar um documento aqui. Olha só. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui polarity score no Stack Overflow, Vader, nananã. Beleza, deixa eu ver. Eu vou procurar alguns aqui, ó. Você vai ver que o Predict, tu lembra do Predict, velho? Ó, Sentiment Analyze Module. Vou abrir aqui o Vader Module. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui, ó, quando a gente utiliza o Vader,
né, que a gente está utilizando exatamente a metodologia VADER para fazer a análise de sentimento, né, que está dentro do NLTK. Quando a gente utiliza esse polarity aqui, ó, polarity, tá aqui, ó. Quando a gente vai fazer a avaliação da parada, a gente utiliza o Polarity Scores. Aqui dentro vai o texto, tá vendo? Ó? Então, ó, o Polarity Scores, ele retorna pra gente qual é o sentimento baseado no input que o usuário fez. Tá bom? Então, ó, o positivo valor significa uma coisa positiva. Um valor negativo significa uma coisa negativa. Então, ó, esse carinha aqui é o predict. Então, olha só para você ver como as coisas se encaixam, né? A metodologia ela tá toda organizada de forma que, ainda que mude o nome, você sabe que o que está acontecendo aqui é exatamente o predict, né? Então, olha só que fera. Então, a gente vai colocar aqui dentro do Polarity Scores o que? O input, né? O input user, o input do usuário, aquilo que o usuário vai colocar. Então, ó, o usuário vai vir aqui, vai escrever uma parada, a gente vai colocar ele aqui dentro do Polarity Scores, utilizando a nossa máquina preditiva, né? A máquina preditiva que a gente deu o nome de S, beleza? Então, olha só para ficar mais claro ainda o que está acontecendo aqui. Ó, nós estamos importando o Sentiment Intensity Analyzer, que é a nossa máquina preditiva aqui dentro do NLTK. Ele está dentro de um pacote chamado Vader. Por quê? Porque o Vader foi o cara que criou esse, deixa eu colocar aqui, ó, NLTK Vader. Ele tem um documento, né, onde ele tá aqui, ó, acho que nesse cara aqui ele vai explicar, que aqui, ó, baseada, tá aqui, ó, achei, que legal, ó, tá aqui o estudo, ó, é o Vader, é a Parsimonious Role-Based Model for Sentiment Analysis of Social Media. Então, que legal, né? Isso aqui foi um estudo, né, de análise de sentimentos em mídias sociais, que tem esse nome aqui, ó. Eles deram esse nome aqui de Vader. Tá aqui, ó. Foi feito aqui pelo Gilbert e pelo Ruto, tá bom? Então, ó, como eu falei, um documento de 2014. Os caras foram lá, colocaram esse nome aqui, né, de Vader aqui dentro. E, é claro, eles foram desenvolvendo outras funcionalidades. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Só para você não se perder e ficar ligadaço. Até agora, a gente já fez aqui, ó, a entrada de dados. A entrada de dados não vai ser uma matriz que nem a gente faz, né? Variável 1 é isso, variável 2 é isso. Não. A nossa entrada de dados, e que serão as próprias variáveis, são o que o nosso cliente, né? O nosso cliente vai escrever no chat. Tá bom? No espaço que a gente criou lá para ele avaliar a gente. Então, isso vai ser os dados de entrada. Beleza, Eduardo. Ele vai entrar onde? Ele vai entrar no Streamlit, né? O Streamlit vai pegar. E aí, a gente vai utilizar esses dados, sabe para quê? Para fazer uma análise de sentimento utilizando o Sentiment Intensity Analyzer. Só que antes, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa utilizar aqui, ó, os dados de entrada aqui do NLTK, o Lexicon. Por quê? Esses dados de entrada aqui são os dados que vão ser utilizados para a gente fazer a análise de sentimentos. É como se fossem os dados de treino, beleza? Aí a máquina preditiva vem para cá, a gente utiliza o Polarity Scores para fazer o predict nos dados do usuário, e aí depois a gente vai receber exatamente o score. O score é o resultado, tá bom? Então, o score é o resultado. Aí, dado que a gente tem um resultado, a gente sabe se é positivo ou se é negativo. Só que a gente pode configurar essa parada aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Por quê? Porque a gente vai ter ali um valor, uma probabilidade. Então a gente vai fazer um ifzinho aqui só para a gente pegar o resultado e escrever uma parada um pouco mais personalizada, beleza? Coisa simples, se tivesse no Excel seria um if, tá bom? Se tivesse no SAS seria um case when, né? Aqui é simplesmente um if, tá bom? Então aqui vai ser tipo um refinamento da parada, tá bom? Aqui vai ser um refinamento da parada. Então vamos lá, ó. If, se o score, que é o resultado que a gente vai pegar aqui agora, for igual, por que igual mesmo, Eduardo? Porque só o igual é uma atribuição, beleza? Eu estou dizendo que o score é igual a tal. Aqui não, aqui é uma condicional. A condicional precisa de dois iguais, tá bom? Então, ó, se o score for 0, né? Porque ele pode ser 0, eu vou pegar aqui, ó, Streamlit, write, para ele escrever na tela pro nosso cliente saber, né, o que aconteceu. Se o score for 0, então a gente vai deixar essa parada neutra, beleza? Não vou escrever nada não, tá bom? Vou deixar
um espaço em branco aqui. O score deu 0, então, opa, foi neutro. Mas também não vou falar que foi neutro, né? Vou deixar essa parada assim. Agora, elif, né? Elif. Se o score aí for neg, de negativo, aí ele vai ser e diferente de 0, né? Isso aqui faz parte da sintaxe, beleza? E de 0, diferente de 0, então STWrite, a gente vai querer que ele escreva negativo, beleza? Negativo, um sentimento negativo, vai, sei lá, análise negativa, beleza? Foi uma análise negativa. Então a gente vai saber ali em real time se a análise foi positiva ou se foi negativa, tá bom? Depois a gente tem uma outra opção, vou até copiar aqui, porque se for positiva, se o score for positivo e diferente de 0, a gente vai dizer que a análise foi positiva. Beleza? Então esses são os 3 possíveis, né? Se o sentimento for positivo, vai ser positivo. Se for negativo, vai ser negativo. Se for 0, vai ser 0, tá bom? Por isso que a gente colocou aqui diferente de 0 em todos eles. Beleza? Acho que isso aqui é o suficiente. Então, ó, isso aqui, ele construiu a máquina preditiva, já utilizou o sistema, o Streamlit, para fazer essa parada toda. Agora, eu queria te mostrar uma parada que é o seguinte, cientista. Isso aqui, a gente dividiu aqui na fase 2 e na fase 3. A fase 3, que vai ser a utilização do sistema agora, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, fase 3. Fase 3, a gente vai usar o módulo, né? O módulo, a aplicação no Python que está na sua máquina, tá bom? Que está na sua máquina, beleza? Então eu estou partindo do pressuposto que você também tem o Python instalado na sua máquina aí, beleza? Então aí a gente mata as 3 fases, que são as fases que a gente delimitou aqui para fazer essa parada, tá bom? Então, ó, só que é o seguinte, como a gente vai usar o módulo ele é uma extensão, faz sentido ou não faz? Ele é um ponto .py. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para você como que a gente cria essa parada. Eu vou criar um novo aqui, tá bom? Ó, vou criar um novo, esse aqui é só o nosso backup, beleza? Esse aqui é só o nosso backup. Agora eu vou criar um novo aqui, vou abrir um novo collab aqui, vou abrir um do zero, onde a gente vai fazer essa parada, a gente vai deixar ali um script limpinho, simplesmente para a gente executar ele e criar a nossa aplicação, tá bom? Eu vou colocar aqui, eu vou chamar de sentiment, beleza? Sentiment. Tá aqui a nossa análise de sentimentos, né? E aí, eu vou apagar esse PYNB aqui. Aí, o que a gente vai ter aqui dentro? Eu quero deixar ele como um executável, ele é um módulo. Então, a gente vai copiar o script todo para cá. Só que é o seguinte, aqui a gente não vai copiar esse pip install, eu vou deixar você instalar ele no momento posterior aqui, já vou te explicar. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui o pacote de bibliotecas, beleza? Vou deixar tudo em uma célula, simplesmente para a gente já utilizar a nossa aplicação, saca? O nosso sisteminha vai estar ali tudo numa célula só. Você está vendo que eu estou só copiando, ó, as 3 células aqui viraram uma célula só. Bora só dar uma revisão aqui, porque de vez em quando a gente erra, né? Então, ó, simplesmente o que a gente vai fazer aqui eu vou colocar aqui, eu tenho uns toques, tá, cientista? Então, assim, eu gosto de deixar as paradas bem bonitinho, bem separadinho, para depois você saber o que a gente está fazendo, beleza? Então, ó, aqui, eu não vou nem, vou colocar aqui, ó, sistema de satisfação do cliente. Pronto, agora eu acho que eu vou tremer menos, tá bom? Já ouvi falar, cientista, quando chega fica tremendo, né, de toque. Então sou eu, velho. Eu tenho uns toquezinhos assim, não é toque do bem, vai. Então, vamos lá, ó, a gente vai importar o Streamlit. O NLTK não dou alias para ele, por quê? Porque NLTK já é uma sigla, né? Aí, o que a gente vai fazer? Vai escrever na telinha STWrite, análise de satisfação do cliente. O usuário, o user input, vai fazer o quê? A gente vai usar o Streamlit, vou usar a função text input para o cliente escrever ali, ó. Então a gente vai dar um espaço para ele escrever, vai ter essa caixinha lá na frente para ele escrever. Depois a gente vai importar o Sentiment Intensity Analyzer, que é a nossa máquina preditiva que já está dentro do NLTK.
mais especificamente dentro de uma área chamada Sentiment, dentro de outra área chamada Vader. Por quê? Porque tem outras formas de fazer análise de sentimento. A gente está utilizando a metodologia baseada no Vader, no Vader, né? Tá bom? De Darth Vader, tá vendo? Olha os Jedi aqui, ó. Os Jedi vão uma loucura com esse nome aqui, né? Beleza? Aqui nós temos os dados de entrada que a gente vai precisar utilizar. Pra que, Eduardo? Porque você vai precisar fazer o download dessa parada se você não tem. Então eu coloquei ele aqui, ó, junto com essa outra parte que você vai fazer aqui antes. Deixa eu fechar aqui, ó. Essa outra parte de você fazer a instalação do pacote, esse pip install, você vai fazer antes de executar, tá bom? Mas antes a gente tá finalizando o texto aqui. Então o que a gente tem? A gente vai fazer o download dessa parada. Depois, isso aqui são os dados de entrada que vão ser utilizados pelo Sentiment Intensity Analyzer para criar sua máquina preditiva, e aí, dado que ele criou a máquina preditiva, ele vai utilizar ela aqui embaixo para, junto com os dados de entrada do usuário, fazer o seu score. E aí ele vai dar um resultado para a gente. O resultado é positivo, é negativo ou é neutro. Se for neutro, a gente não quer que ele diga nada, poderia dizer qualquer coisa, eu quero que ele diga nada. Se for positivo, a gente vai ver aqui que ele vai colocar a análise positiva. Se for negativa, vai ser negativo. Tudo bem? Só usamos duas funções diferentes aqui do Streamlit, beleza? O text input, que é para colocar ali o espaço onde o usuário vai colocar os dados, e o write, que é só para a gente colocar um texto. Eu estou colocando o texto que é o título, né? A titulação, e o resultado, né? O resultado aqui do score, a gente vai colocar um texto. Fechou, cientista? Então vamos lá, porque agora a gente vai fazer a exportação do Sentiment. Beleza? Ó, eu vou aqui em arquivo, vou aqui em download, vou aqui em .py. A partir desse momento, eu vou manter aqui, ó, que meu computador falou assim, opa, tem um executável aqui que não foi passado em lugar nenhum, Eduardo, que parada é essa? Ele dá esse erro aqui mesmo, beleza? Eu uso o antivírus, o McAfee, e ele é muito bom, tá bom? Então tá aqui, ó, sentiment.py é a nossa máquina preditiva. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou minimizar tudo aqui e vou abrir aqui o nosso... vou abrir o VS Code mesmo, vai. Deixa eu criar uma pastinha aqui diferente, né? Eu vou pegar aqui o Sentiment, vou dar um Ctrl C no Sentiment, vou aqui em CApp, vou utilizar aqui, deixa eu ver se eu crio uma pasta aqui, vai. CApp, uma nova pastinha aqui, que eu vou colocar aqui de Vader, tá bom? Vou colocar uma pastinha, olha, já tem uma pasta chamada Vader. Eu já fiz, é claro que eu fiz o teste, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o NLTK Vader, NLTK underline Vader, beleza? Então tá aqui dentro, NLTK Vader, tá aqui a nossa máquina preditiva. Eu vou copiar o caminho porque agora eu vou usar o Visual Studio Code. Se você ainda não tem, é só fazer o download gratuito do VS Code, esse aplicativozinho aqui que a gente utilizou na imersão ciência de dados. Se você não participou, eu geralmente gosto de criar alguns eventos onde a gente pode fazer ali, onde a gente constrói projetos, né? Então a gente vai de ponta a ponta construindo projetos. Então toda vez que eu criar um evento, fica ligado, porque tá aí uma chance de você entrar já nesse mercado com o pé direito e participar desses eventos, tá bom? Então ó, eu vou abrir essa pasta, vou selecionar essa pasta aqui agora, e aí ele vai abrir pra gente aqui o Visual Code exatamente onde está a nossa aplicação que a gente criou, que é esse sentiment.py, beleza? Então, ó, tá aqui, ele tá bonitinho aqui, tá tudo certinho, parece que não tem nenhum erro. A gente vai agora fazer o quê? Abrir o terminal. E aí, ó, se você ainda nunca utilizou o NLTK, você vai digitar eu vou dar um pip, deixa eu dar o pip install Streamlit, e aí ele vai instalar o Streamlit, tudo bem? Então agora você vai ver que a minha máquina vai dar uma varrida aí para tentar instalar um Streamlit. É claro que o meu já vai estar tudo certinho, por quê? Porque eu já usei o Streamlit. De vez em quando ele dá uns erros assim e tal, mas cara, tem erro que ele não buga não, beleza? E também o pip install o NLTK, fechou? Esses dois aqui você vai instalar. Eu não vou instalar o NLTK não, senão vai demorar aqui, porque o NLTK é bem grandão. Você vai ter que fazer outras coisas aí também. Agora, que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente executar a nossa aplicação. Já tem os dois pacotes instalados, agora eu vou executar a minha aplicação. Então eu vou fazer streamlit run sentiment.py. Ele vai abrir o nosso analisador de sentimento. A gente vai fazer
um teste aqui agora, beleza? Ó, abriu, já abriu ali pra gente, deu um erro de sintaxe aqui, a gente vai descobrir o que é, beleza? Na linha 27, o que ele está falando aqui? Tem um termo aqui, um Sentiment Intensity Analyzer. Eu coloquei o abre e fecha ali, né? Então vamos corrigir essa parada aqui, ó. É até bom. Vamos lá. Aqui não precisa, né? Então, deixa eu vir aqui. Esse negócio aqui não tem a função ali, não precisa, né? Eu só preciso dizer que eu estou importando esse pacote. Na hora que eu vou usar é que eu uso o abre e fecha parênteses, tá bom? Beleza, bom que deu um bug aqui, a gente vai abrir de novo essa parada, tá tudo bem. Vou fechar esse terminalzinho aqui, ó, pra gente abrir outro e você ver ele bem clean. Novo terminal, e aí vamos lá. Streamlit run sentiment.py. E aí agora ele vai abrir pra gente ali a nossa máquina preditiva bonitinha. Ele está dizendo aqui que o inputter user is not defined. Bora lá, bora arrumar esse inputter user not defined. Bora lá, bora descobrir que parada é essa aqui. Então, ó, a gente criou, user input está aqui, a user input está aqui, user input, input user. Pô, eu inverti, né, cientista? Olha só, aqui eu coloquei user input e aqui input user, aí fica ruim, né? Então eu vou deixar os dois igual, vou dar um Ctrl C, S e tá massa. E cara, o que vai acontecer no seu dia a dia é essa parada, beleza? Você sempre vai estar ali corrigindo bug, moleque, isso é normal demais no dia a dia de trabalho de um cientista de dados, beleza? Tamo junto? Sentiment.py, tá bom? Isso aqui, cara, é chance de aprendizado ali na hora. Por quê? Porque isso aqui, velho, no dia a dia é o que mais vai acontecer. E geralmente quando a gente faz as paradas, a gente coloca e tipo assim, pô, dá sempre certo, né? Pô, a aula que tá indo pro YouTube tá sempre certinha. E aí às vezes você vai fazer e dá ruim. Aí você fica com aquele sentimento, pô, eu sou um bosta mesmo, não consigo nem fazer esse negócio, velho, não é possível. E cara, a real é que todo mundo passa por isso. Tá bom, cientista? Então bora pra frente. Ó, está no ar aqui, é o nosso sistema, como eu falei para você, simplão, tá bom? Ó, análise de satisfação do cliente é o título e aqui é a entrada do usuário, onde o usuário vai dizer as paradas, tá bom? A gente vai fazer um teste bem simples. Você vai poder ir mexendo aqui à medida que a gente vai fazendo o teste, você pode fazer alterações. Por exemplo, ó, eu queria que isso aqui ficasse mais negrito ou maior, então eu posso voltar no VS Code aqui, ó, e fazer algumas modificações. Então eu vou colocar uma hashtag aqui só para ele ver essa parada com negrito. Aí eu dou um F5, atualizo, aí opa, vai ficar um negrito mais bonitinho aqui, tá bom? Então, opa, agora tá com cara de nome de sistema, né? Análise de satisfação do cliente. Isso serve para tudo. Se você já manja do HTML, do CSS, você vai poder customizar essa parada aí do jeito que você quiser, tá bom? Então, essa é a mensagem que a gente deixou pro cliente, né? Por favor, avalie o nosso atendimento. Ele tá lá dentro do chat da empresa. E aí, claro, a gente tá usando o que aqui, cientista de dados? Qual a língua? Nós estamos usando o inglês. Você está vendendo essa parada para tua empresa, né? Então você criou, tá mostrando para a empresa que, cara, a gente pode utilizar isso aqui, e aí você vai utilizar o português de forma mais aprofundada, utilizando outras metodologias, né? Vai poder utilizar deep learning, redes neurais profundas, com outra, enfim, isso aqui é um simples estudo de caso para você ter em suas mãos um portfólio, que é uma forma de você vender essa estratégia para a empresa, intensificar a pesquisa nessa parada para você, inclusive tocar um projeto como esse e aprender muito mais do que simplesmente o que você está aprendendo aqui. Fechado? Bora para frente? Então bora fazer nosso primeiro teste, né? Então, sei lá, né? Vamos colocar aqui, ó, services bad, né? O serviço é ruim, né? Então, ó, opa, análise negativa, ó, tá funcionando, né? Ó, service bad, análise negativa. Ó, eu vou tirar esse hashtag aqui. Eu não gostei do hashtag aqui não, beleza? Ó, no final, coloquei hashtag aqui, ó, vou dar um espaço só para, vou colocar 2 aqui, só para não ficar do tamanho do texto, né? Vou colocar 3 aqui. Tá tudo bem, vou dar um F5. Aí, agora a gente vai colocar, ó, service bad. O serviço é ruim, né? Então, ó, análise negativa. Beleza? Agora não, você vai ver que o service is very good. Olha só, Eduardo do céu, seu inglês tá maravilhoso, né? E aí, a análise foi positiva. E é claro, né, cientista de dados, a gente vai estar utilizando aqui o inglês
E o inglês, você vê que o Vader, ele entende muito bem ali o sentimento das palavras para se fazer esse trabalho. E aqui você vai poder fazer muitos testes aqui, tá bom? Para você avaliar aqui. Então, pensa em alguma coisa aí para ver o neutro, né? O neutro que a gente não colocou nada, né? Vou colocar aqui, I think so. Vamos ver o que ele vai dar aqui. Ó. Ele não deu nada, né? A gente não falou nada também, né? Então, deu certinho, né? Beleza? Que mais? Vamos falar um palavrão aqui, vai. Só tá a gente aqui mesmo, né? Shit. Opa! Análise negativa, né? Deixa eu falar. It's beautiful. 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 O serviço foi beautiful. Opa, análise positiva. Então, cientista, esse é o exemplo mais simplório que eu poderia trazer para você vender para sua empresa. A chance dela estar utilizando essa parada aí dentro da sua empresa, fazendo um processo, uma atividade bem profunda com processamento de linguagem natural. Esse aqui é um trabalho onde você pode colocar também no seu portfólio como uma técnica de processamento de linguagem natural, utilizando aí o vocabulário inglês para fazer aqui o trabalho, né? Você vê que a assertividade é bem interessante. Aqui você coloca as palavras positivas, ele faz análise positiva, análise... Isso aqui é simplesmente para você fazer um trabalho inicial. É claro que existem técnicas, como eu sempre falei, né? Existem técnicas muito mais avançadas, tem outras formas muito mais profundas de você realmente criar uma parada muito mais profissional. O nosso grande objetivo aqui era você ter um projeto para você vender dentro da empresa. E aqui, é claro, depois você tem como você alimentar a dashboard para você depois ficar analisando, né? Olha, o nosso sentimento aqui em real time tá 75% positivo, então isso é muito bom. Ou 25% tá negativo. Opa, a gente tem que ficar de alerta nisso aqui. Tem formas muito mais aprofundadas de fazer essa parada. Inclusive, eu ensino pra galera dentro do CDP como fazer essa parada aqui com o Spark. A gente vai na timeline do Twitter de verdade, lá na raiz, busca os dados do Twitter lá da empresa e faz a nossa análise lá, tá bom? Então, cientista, esse é o nosso Dicas e Truques. Eu espero que você tenha gostado dessa parada. Se gostou, cara, comenta aqui nesse vídeo. Se não gostou, comenta também, porque é importante para que eu possa estar sempre melhorando o conteúdo, tá bom? Se você ainda não segue no YouTube, é o que eu peço, vai no YouTube, dá uma seguida, curte, compartilha essa parada, principalmente com quem está começando, achando que esse mundo é um mundo praticamente impossível para ele, né? Acha que só pesquisador de Harvard que pode trabalhar com processamento de linguagem natural, com ciência de dados, e a verdade é que não, a gente tem muito ferramental em nossas mãos para fazer esse trabalho, beleza? Então, tamo junto, um beijo, um abraço, até o próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Tchau, tchau!